Vários pontos aí para comentar na sua fala, mas queria falar sobre o ministro Luiz Fux e esse isolamento dele, que ficou muito evidente, né? Ontem, naquele voto longuíssimo, e na sessão de hoje, tanto no voto da Carmen Lúcia, quanto no do Zanin, quanto na parte do ministro Alexandre de Moraes, recados, né, para o Fux, e uma ação séria para concluir o julgamento hoje e deixar muito evidente que a posição do Fux era uma posição isolada dentro da corte, né? Ele ficou muito isolado, Carol. Até a maneira muito amistosa, simpática, risonha e leve com que os outros ministros se trataram entre si, teve esse condão de mostrar um grupo coeso, unido na ideia de que a democracia foi sim gravemente atacada, que o país esteve a um passo de retomar um regime de exceção, um regime ditatorial, e ali não responder diretamente ao longuíssimo, exageradamente longo voto do ministro Fux. Portanto, é como se o dia de ontem não tivesse tido nenhuma relevância, tivesse sido desimportante. Pareceu que a ideia toda da turma era relegar a um passado muito rápido o voto do ministro Fux, sem debater com ele as teses sobre as quais ele se alongou, para não legitimá-las e para não dar aos apoiadores do Bolsonaro, aos apoiadores, por exemplo, da ideia de anistia, algum gostinho de ver essas teses sendo discutidas. Então, a ideia foi terminar, concluir com um placar majoritariamente favorável às condenações, reiterar a gravidade do que houve e deixar o Fux de fato isolado. Quanto tempo vai durar esse isolamento? A gente não consegue prever. Já houve momentos de graves embates, confrontos no Supremo. Eu me lembro de pelo menos dois. O confronto entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski na votação no Mensalão, que foi ali algo bastante tensionado, e depois confrontos entre o próprio Barbosa e o ministro Gilmar Mendes, e entre Gilmar Mendes e o ministro Barroso, aquele em que ele falou que ele era uma representante do atraso, com doses de psicopatia, etc. É uma frase que até ficou sendo muito rebatida, mas hoje eles se dão bem. Então, não há nada em termos dessa diplomacia da toga que não possa ser superado. Mas o que eu ouvi desde ontem até hoje foram palavras muito duras em relação ao que o ministro fez, classificado como deslealdade por mais de um ministro, vários ministros, e considerado principalmente como algo perigoso por trazer naquele voto a semente da legitimação de comportamentos muito graves e que poderiam desembocar num novo 8 de janeiro ou em novas ameaças à própria corte e aos próprios magistrados.